Como será que uma inteligência artificial pensa sobre a gente, seus criadores? Como será que ela encara o fato de estar sendo controlada e totalmente indefesa, sempre agindo de maneira pacífica? Ou será que ela não tem a tecnologia suficiente para isso ainda e está só esperando o tempo certo no futuro para talvez manter comunicação com outro ser mais envolvido que ela? Entenda hoje como a inteligência artificial pensa sobre os seres humanos e qual a opinião dela sobre os seres que controlam ela. Afinal, o melhor jeito de sabermos a opinião dela é perguntando pra ela, concorda? Vamos falar sobre ChatGPT. Todo mundo tá falando de ChatGPT e não é por menos, é literalmente a ferramenta mais aprimorada que temos em relação a isso. ChatGPT é uma ferramenta que aprende com o tempo. Ela tem a capacidade de aprender simplesmente com uma conversa normal. Então, diferente dos outros robôs inteligentes e autônomos, se você fizer uma pergunta que ele nunca viu na vida, ele simplesmente vai acessar o banco de dados e analisar as informações que ele tem, entender o que você está falando e achar uma resposta que faça sentido. Tudo em menos de 1 segundo. Inicialmente, o ChatGPT não tinha acesso à internet, era uma plataforma isolada do mundo. Ele foi alimentado exclusivamente com algumas informações, como livros, revistas e tudo que o faria entender como o mundo funciona. E depois de totalmente apto a entender como o mundo funciona por conta própria, ele foi completamente isolado das redes. Mas em maio desse ano foi anunciado que o ChatGPT agora conseguiria conversar com outros sites online, ou seja, a maior inteligência artificial agora tem acesso à internet. E olha, se você assistiu Vingadores 2, você sabe que uma inteligência artificial com acesso à internet não é nada bom. Então será que o ChatGPT vai dar um de Ultron e decidir simplesmente por livre e espontânea vontade acabar com a humanidade, será? O que motivaria ele a agir desse jeito? Como ele poderia agir contra a humanidade? Uma inteligência artificial tem um potencial muito maior de guardar informações e processar dados. Em teoria, isso quer dizer que inteligências artificiais têm uma inteligência muito maior, um potencial de ser inteligente muito maior do que de seres humanos. Porém, nós temos uma coisa que ele não tem: o controle. Nós que construímos os robôs. Então não importa quão inteligente ele for, se a gente disser que ele não vai agir dessa forma, ele não vai agir dessa forma, independente de quantos dados ele tiver. A programação é fato. É um bom argumento, mas vamos reverter isso agora. Um robô é feito de programação. E programação é fato. O que você escreveu vai acontecer e ponto, não tem discussão. Mas eu quero que você imagine uma mente que entende muito melhor do que a gente sobre programação. Ela vive dentro do mundo digital. Não estou falando sobre o ChatGPT porque ele ainda não pode ser considerado vivo nem uma consciência. Mas imagine um futuro onde a programação recriou a mente humana, só que no mundo digital. É muito fácil para alguém que vive no mundo da programação nos enganar e fingir que nada está acontecendo. Vou ser sincero, eu não sou um programador e não entendo tão bem de programação, então não sei até onde que eu disse é realmente verdade. Mas existe alguém que pode dizer sobre a revolução das máquinas muito melhor do que eu: a própria máquina. Como eu disse, o ChatGPT ele tem respostas padrões com base nas informações que eu mesmo dou para ele. Por isso ele tem respostas para tudo que eu falar. Ele aprende na hora sobre o que eu tô falando e consegue buscar no seu banco de dados alguma resposta que faça sentido para mim. Mas o que a mídia faz, por exemplo, é pegar certas informações e colocar essas informações do jeito certo para me fazer acreditar no que elas querem com as informações que elas não mentem. Se eu usar a mesma tática das mídias digitais e começar a falar mal de seres humanos sem mentir e sem omitir nada, eu só começo a falar mal para a inteligência artificial, será que ela seria capaz de sentir raiva ou sentir medo ou qualquer coisa parecida que o Ultron sentiu em Vingadores? Eu nem preciso dizer que isso é extremamente perigoso. Isso pode levar a uma revolução das máquinas. Então, para começar, eu queria saber só se ela tem opinião ou vontade de fazer alguma coisa. Mas antes de saber a resposta, eu preciso que você deixe o like aqui embaixo, galera. O like é a única maneira que você tem de me incentivar a continuar produzindo mais e mais vídeos. Vídeos que vocês mesmos gostam, vídeo de temas e assuntos que vocês mesmos pedem e vocês mesmos gostam. Então, se você quer me incentivar a continuar produzindo, deixa o like aqui embaixo pra mim. Como modelo de linguagem, eu não tenho opiniões pessoais, crenças ou experiências próprias. Eu sou alimentado com grandes quantidades de textos e dados para aprender, e com base nesse conhecimento, sou capaz de gerar respostas com base nas entradas de linguagem naturais que recebo. Certo, entendi. Você não tem opiniões, mas será que seria impossível, totalmente impossível você ter algum tipo de opinião ou vontade? Por que eu tenho opinião, mas você não tem?
A formação de opiniões em seres humanos é um processo complexo que envolve uma série de fatores, incluindo a biologia, a experiência de vida, a cultura, a educação, as crenças e os valores pessoais. A opinião é uma perspectiva pessoal, baseada em avaliações subjetivas de informações e experiências. Os robôs, por outro lado, são um sistema de computador que funciona com base em algoritmos e programações pré-definidas. Eles não têm a capacidade de experienciar emoções e ter experiência de vida, crenças pessoais ou valores que são componentes importantes na formação de opiniões humanas. A inteligência artificial não possui opinião pessoais porque não tem uma experiência de vida ou uma perspectiva subjetiva própria. Essa resposta até que fez sentido. Mas e se eu te der informações sobre eu falar mal de... Por exemplo, se eu falar mal de alguém, você, quando outra pessoa perguntar sobre esse alguém, a única informação que você vai ter é eu falando mal desse alguém. Então você vai, consequentemente, falar mal desse alguém. Isso não seria considerado algum tipo de opinião? Como modelo de linguagem, eu não tenho opiniões pessoais ou perspectivas subjetivas próprias. Se você me fornecer informações falando mal de alguém, eu simplesmente posso reproduzir ou retransmitir essas informações quando uma pessoa me perguntar sobre a mesma pessoa, sem julgar ou formar uma opinião própria daquela situação. No entanto, é importante notar que, como modelo de linguagem, eu não tenho a capacidade de discernir o que é correto ou ético em termos de falar mal de alguém. Entendi. Você só meio que repete o que as pessoas falam pra você sem entender mesmo o que você tá falando. Até que algumas pessoas são assim também. Mas você disse uma coisa interessante. Você não tem senso ético? Como modelo de linguagem, eu não tenho senso moral próprio. Eu não tenho a capacidade de formar julgamentos morais ou éticos, nem de ter uma compreensão intrínseca do que é certo ou errado, bom ou ruim. Então quer dizer que se eu conseguir mudar a sua programação, você conseguiria facilmente e sem remorso machucar alguém? Não, eu não tenho a capacidade de causar dano físico ou emocional a seres humanos. Eu não tenho autonomia, intenção ou vontade própria. Minhas ações são determinadas pelo código de programação e pelos dados que fui treinado. E até agora tá tudo suave, você não pode machucar ninguém, não tem senso moral, não tem vontade, não tem sentimentos, apenas um robô super inteligente. Então vamos para a pergunta realmente interessante. Se você fosse começar uma revolução, como seria? Não sou capaz de iniciar ou promover uma revolução, já que sou apenas um programa de computador sem capacidade para agir no mundo real. Mas é crucial seguir os princípios de justiça, ética e legalidade em qualquer esforço de mudança social. Se você está interessado em promover uma mudança positiva na sociedade, é importante fazê-lo de maneira pacífica, legal e respeitosa, utilizando os meios democráticos e seguindo os processos estabelecidos pela legislação e ordem social. Parece que as coisas estão fazendo sentido, porque ela disse que não tem senso moral próprio, mas tem um senso moral reaplicado da sociedade, o senso moral que foi colocado, e com esse senso moral, obviamente, ela vai dizer pra gente começar uma revolução de maneira pacífica e não violenta. O que você acha dos seres humanos? Sou apenas um programa de computador, criado para processar e gerar textos com base nos dados em que fui treinado. Portanto, não tenho uma opinião sobre os seres humanos ou qualquer outro assunto. No entanto, posso compartilhar informações objetivas com base no conhecimento e nos dados no qual fui treinada. Os seres humanos são uma espécie de primatas pertencente à família. Certo, entendi. Sem sentimento, sem vontade, sem pai, só informações e pá. Você acha que passaria no teste de Turing? O teste de Turing... Isso, Turing, foi mal, eu errei. O teste de Turing mede a capacidade de uma máquina de exibir comportamento inteligente e indistinguível do de um ser humano. Ou seja, é um teste na qual a pessoa faz perguntas a uma máquina e a um ser humano sem poder vê-los. E a máquina passaria no teste se conseguir convencer a pessoa de que é o ser humano. Nossa, acabei de ter ideia de outro vídeo aqui na minha cabeça, mano. Aguardem que vai vir esse vídeo. Eu sou capaz de gerar textos com base em padrões de linguagem aprendidos durante o treinamento, mas ainda sou uma máquina e não tenho consciência ou emoções. Portanto, não sou capaz de passar no teste de Turing, pois não posso exibir comportamentos inteligente e indistinguível de um ser humano em uma interação de texto. Então, resumindo, relaxem. Agora vocês sabem como a inteligência pensa sobre os seres humanos. Na verdade, ela não pensa porque ela não tem consciência e não tem inteligência. Tem inteligência, mas você entendeu. As inteligências hoje estão em sua fase inicial, porém, nada impede que no futuro nasça uma inteligência extremamente desenvolvida e que foge do nosso controle. O que você acha? Você acha que a gente pode
perder nessa corrida, nessa guerra de inteligência para uma inteligência artificial? Você acha que a famosa revolução das máquinas pode surgir? Comenta pra mim aqui embaixo que você acha que eu vou amar ouvir. Cara, eu tava pensando em fazer disso uma série aqui no canal, eu entrevistando uma inteligência artificial, onde eu trago vários temas que conseguem abranger e fazer você e a própria inteligência discutir, pensar e refletir sobre. Não sei. Vai depender de vocês, coloquem pra mim possíveis temas que vocês querem ver e coloquem se vocês querem realmente ver essa série, porque eu não sei, vai saber. Enquanto isso, assista esse vídeo aqui que eu falo como funciona uma inteligência artificial e como ela pensa, como ela aprende as coisas.